Olá, meus amores, tudo bem? Aula de história. Fica aqui comigo, prepara, porque a aula de hoje é um pouco indigesta, porque eu falarei sobre o andamento da Primeira Guerra Mundial e as suas muitas manobras. A partir do ano de 1916, que foi o auge da guerra, uma das principais medidas era manter as posições conquistadas, claro. Ninguém queria perder o que ganhou a preço de sangue. Desse modo, essa fase ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Se tratava de corredores de valas cavados no solo que os soldados atuavam. O problema é que o tempo passado dentro das trincheiras era muito extenso e isso provocava danos aos soldados tão graves quanto aqueles do confronto direto. Uma tristeza. Todas as necessidades fisiológicas eram frequentemente feitas dentro da trincheira, o que tornava o ambiente extremamente prejudicial à saúde. Além disso, a umidade e o frio provocavam diversas doenças, sendo a mais temida o pé de trincheira. Essa doença apodrecia os pés dos soldados que, por vezes, eram amputados no próprio campo de batalha. Pensa na cena de horror. Agora pense. Com seus exércitos imobilizados nas trincheiras, os países em conflito tiveram a brilhante ideia: vamos sair das trincheiras? Vamos levar a guerra para o mar? Oba, vamos para o mar. Exatamente, foram para o mar. E em 1915, navios de guerra da França e Inglaterra impuseram um bloqueio naval à Alemanha, impedindo a chegada de navios mercantes ao país. O objetivo era impedir que os alemães recebessem alimentos e mercadorias vindas do exterior. Uma espécie de estratégia para enfraquecer o inimigo. No ano seguinte, os alemães revidaram com a sua frota de submarinos. Passaram a atacar qualquer navio que se aproximasse da Inglaterra. Cerca de um terço da frota naval inglesa afundou pela ação dos submarinos alemães, é claro. E isso foi chamada a Guerra Submarina. As operações de guerra submarina iniciadas pela Alemanha vinham causando enormes prejuízos aos países da Entente, não apenas no abastecimento para fins militares, mas também de produtos para consumo das suas populações. Olha o povo pagando a conta. A crise econômica, a falta de mercadorias e a pobreza causadas pela guerra geraram dificuldades para os governos da França e da Inglaterra. Manifestações populares exigiam o fim do conflito. A paz era vista como única alternativa para a normalização da vida nos países europeus. Estavam errados? Não, não estavam. Então, quem não morria na guerra, morria de fome, de doenças, de necessidades. O Brasil, durante a guerra, procurou se manter neutro, mas no início de 1917, 3 navios cargueiros brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. O presidente Venceslau Braz, em outubro de 1917, declarou guerra à Alemanha, integrando o Brasil à Tríplice Entente. O governo criou a divisão naval em operações de guerra com 2 cruzadores leves, 4 contratorpedeiros e 1.502 homens. O objetivo era patrulhar a região entre o Dakar, na África, e o Estreito de Gibraltar, na Espanha. Os Estados Unidos mantiveram a neutralidade durante os 3 primeiros anos do conflito. Havia afinidades políticas e culturais entre estadunidenses e ingleses, mas também haviam interesses financeiros, né? Interesses financeiros importantes, diga-se de passagem, pois Inglaterra e França, durante a guerra, importaram dos Estados Unidos armas, munições, navios, aviões, vestuários e remédios.
E os Estados Unidos quer sempre lucrar, sempre. Aliás, qual é o país que não quer, né? A economia estadunidense cresceu muito com a guerra europeia. Antes do conflito, os Estados Unidos deviam aos países europeus 4 bilhões de dólares. Ao final do impasse, ao final da guerra, tornaram-se credores de 11 bilhões de dólares, ou seja, os Estados Unidos, nessa guerra toda, saiu com o bolso cheio. Quando a vitória tendia aos alemães, o governo dos Estados Unidos tomou a iniciativa de entrar na guerra ao lado dos ingleses e franceses. Assim, em abril de 1917, tropas dos Estados Unidos chegaram à Europa. A participação estadunidense desequilibrou totalmente o conflito e certamente evitou a vitória alemã. Em outubro de 1917, os bolcheviques russos tomaram o poder na Rússia e, a seguir, o país retirou-se do conflito por meio de uma trégua negociada com a Alemanha. Em março do ano seguinte, Rússia e Alemanha assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, por meio do qual a Rússia cedia parte dos seus territórios à Alemanha. Com a vitória na frente oriental, todo o poderio bélico dos alemães pôde ser deslocado para combater as já desgastadas nações da frente ocidental. Os problemas nas economias francesa e britânica e a retirada da Rússia da guerra representaram vantagens para a Alemanha. No entanto, ela própria sofreria grandes reveses desde meados de 1917, pois a entrada dos Estados Unidos na guerra fortalecera a Entente. Com essa adesão, a Entente ganhava não só no plano econômico, com os financiamentos dos bancos dos Estados Unidos para suas indústrias bélicas, sempre tem que ter alguém para pagar as armas, mas também no plano militar, com um contingente estimado com 1,2 milhão de soldados estadunidenses enviados para o fronte, para a frente de batalha. Em 1917, o povo europeu não suportava mais os custos materiais e humanos de 3 anos de guerra. O bloqueio naval à Alemanha e a guerra submarina contra a Inglaterra geraram alta dos preços, desabastecimento de mercadorias e muita fome. Os salários pagos aos trabalhadores eram cada vez mais irrisórios. Nas cidades dos países em conflito começaram a surgir protestos contra a guerra e cresceu o movimento pacifista. Soldados revoltados com a situação começaram a organizar motins. A Alemanha, com a derrota de turcos, austríacos e búlgaros, continuou lutando sozinha. Oficiais e soldados alemães, com a certeza da derrota iminente, passaram a pressionar o governo da monarquia, liderada por Guilherme II, que, isolado, resolveu abdicar do trono e se refugiar na Holanda. Chegava o fim do Segundo Reich, o Império Alemão, fundado por Bismarck em 1871. E no dia 9 de novembro de 1918, foi proclamada na Alemanha a República de Weimar, assim chamada por ter sido fundada na cidade do mesmo nome. 2 dias depois, representantes do novo governo assinaram o armistício, aceitando a rendição e todas as condições impostas pelos países da Tríplice Entente e seus aliados. Com o fim da monarquia, o Partido Social Democrata, SPD, assumiu o poder e as liberdades políticas foram estabelecidas na Alemanha. O país adotou um modelo político liberal-democrático, contudo, as duras exigências dos vencedores da guerra, nesse caso França e seus aliados, comprometeram o funcionamento da economia e geraram enormes insatisfações sociais, inviabilizando a experiência republicana, liberal, democrática alemã. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Fiquem bem e até mais!